Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 11 de abril, nós vamos meditar de 2 Reis, do capítulo 14 ao capítulo 16, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar do reinado de Amazias, ele era rei de Judá. E você já percebeu quantos reis nós já falamos aqui? Por isso que é o livro de Reis, né? Vai nos contar aí os detalhes. Ao meu ver, o mais importante, aquele que obedecia a Deus e aquele que fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Para mim é assim que é diferenciado esses reis. E você? O que você me diz? Aqui, no segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, como rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e 29 reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Jeodã, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, o seu pai. Fez, porém, segundo tudo que fizera Joás, o seu pai. Então, outra característica que nós vemos aqui, né? Sempre há comparação com o grande rei Davi. Aqui nós sabemos que este rei não era filho de Davi, mas era da descendência, né? Estamos falando do reinado de Judá, e Judá era a tribo de Davi. Tão somente os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso lá nos altos. Uma vez confirmado o reinado em sua mão, matou os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Sabe onde está escrito isso? Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Ele feriu 10.000 edomitas no Vale do Sal e tomou Sela na guerra. E chamou seu nome Joctel até os dias de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas. Porém, Joás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está, da tua filha por mulher ao meu filho, mas os animais do campo, por estarem no Líbano, passaram a pisar o cardo. Na verdade, feristes os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em casa. Por que provocaria o mal para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não quis atendê-lo e subiu. Então Joás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, mediram armas em Bet-sema, que está em Judá. E Judá foi derrotado diante de Israel. E fugiu cada um para sua casa. Joás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-semes, e veio a Jerusalém, cujo muro ele rompeu desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro, a prata, os utensílios que se achavam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também reféns, e assim voltou a Samaria. Ora, os mais altos de Joás, o que fez, o seu poder e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, estão escritos nos livros da história dos reis de Israel. Descansou Joás com seus pais
e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Jeroboão, filho seu, reinou em seu lugar. Amazias, o filho de Joás, que era rei de Judá, viveu 15 anos ainda, depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, porventura não estão escritos nos livros dos reis? Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Porém, enviaram após eles homens até Laquis e o mataram ali. Trouxeram sobre cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto aos seus pais na cidade de Davi. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e restituiu a Judá, depois que o rei descansou com os seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria. E Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, reinou 41 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor e jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, o qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Efer. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porquanto não havia nem escravo e nem livre, nem quem socorresse a Israel. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Joás. Quanto aos mais atos de Jeroboão, tudo que fez, o seu poder, como pelejou, como reconquistou Damasco, Amate, pertencentes a Judá, para Israel, porventura não estão escritos nos livros da história dos reis de Israel? Descansou Jeroboão com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Azarias sobre Judá. No 27º ano de Jeroboão, o rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar. E 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo quanto fizera Amazias, o seu pai. Então, somente os altos não se tiraram o povo, e estes ainda sacrificavam e queimavam incenso nos altos. O Senhor feriu o rei, e este ficou leproso até o dia da sua morte, e habitava numa casa separada. Jotão, o filho do rei, tinha o cargo da casa e governava o povo e a terra. Ora, os mais atos de Azarias e tudo quanto fez, porventura não estão nos livros dos reis da história de Israel? Descansou Azarias com seus pais e o sepultaram junto dos seus pais, na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. No 38º ano de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria somente 6 meses. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais, e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele e feriu diante do povo, matou e reinou em seu lugar. Quanto aos mais atos de Zacarias, está lá no livro dos reis. E Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano de Uzias, rei de Judá, e reinou durante 1
mês em Samaria. Subindo a Tisa, Menahem, filho de Gade, veio de Samaria, feriu ali Salum, filho de Jabes, matou e reinou em seu lugar. Olha só. Então, Menahem feriu Tifsa e todos os que nela havia, como também os seus limites da terra de Tisa, porque não lhe abriram, a devastou e todas as mulheres grávidas fez rasgar o seu ventre. Desde o 39º ano de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar em Israel e reinou 10 anos em Samaria e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Pois é. Todos os seus dias não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E aí nós vamos ver o reinado de Pecaías em Israel, que foi no 50º ano de Azarias, que era rei de Judá. Então Pecaías vai reinar e sobre Israel, né, em Samaria, somente 2 anos. Ele vai fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Nós vamos ver que no 52º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias. Ele vai reinar sobre Israel em Samaria por 20 anos. Ele também vai fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E aí nós vamos ver que no ano 2º de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, lá em Judá. Tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar. Ele vai reinar 16 anos em Jerusalém. E a sua mãe era Jerusa. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor em tudo. Procedeu conforme Uzias, o seu pai, né? Somente não mexeu lá nos altos, não retirou o povo que sacrificava e queimava incenso lá. Ele vai edificar a porta de cima da casa do Senhor e os atos deles todos vão estar descritos no livro de Reis, né? Nós vamos ver que naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. Descansou Jotão com seu pai e foi sepultado junto com seus pais na cidade de Davi, seu pai. E em seu lugar vai reinar Acás, que era o seu filho. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Ele andou no caminho dos reis de Israel, queimou seu filho como sacrifício a Moloque, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos, nos outeiros, como também debaixo de árvores frondosas. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, para pelejarem contra ela. Cercaram Acás, porém não puderam prevalecer contra ele. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate, a Síria, e lançou fora dela os judeus, e os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até os dias de hoje. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo, teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levanta contra mim. Tomou Acás prata e ouro que se achava na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Síria.
O rei da Síria lhe deu ouvido e subiu contra Damasco e tomou-a e levou o povo para Quir e matou Reazim. Infelizmente, Acaz se tornou idólatra, né? Então, o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, que era rei da Síria, e vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo segundo toda a obra que ele tinha visto. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acaz tinha ordenado em Damasco. Assim fez o sacerdote Urias antes que o rei Acaz viesse a Damasco. Vindo, pois, de Damasco o rei, viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou holocausto, ofertas de manjares, derramou libação, aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas, porém o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o altar da casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, ao lado norte. Ordenou também o rei Acaz ao sacerdote Urias, dizendo: queima no grande altar o holocausto da manhã, como também oferta de manjares à tarde. E o holocausto do rei, e a sua oferta de manjar, e o holocausto de todo o povo da terra, e as suas ofertas de manjares, e libação, e todo o sangue de holocausto, e todo o sangue do sacrifício, aspergirá nele. Porém, o altar de bronze ficará para a minha deliberação posterior. Fez Urias, o sacerdote, segundo tudo que o rei Acaz ordenara. E o rei Acaz cortou os painéis do suporte e de cima deles, e tomou a pia e o mar, e tirou-os de sobre os bois de bronze que estava debaixo dele, e pôs sobre um pavimento de terra. Também passadiço coberto para uso no sábado que edificava na casa, e a entrada real pelo lado de fora retirou da casa do Senhor por causa do rei da Síria. E aí nós vamos ter a morte de Acaz, né? Quanto mais os atos de Acaz, eles estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Ele vai descansar com os seus pais, ele vai ser sepultado com os seus pais na cidade de Davi, e Ezequias, seu filho, reinará em seu lugar. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e pedimos que o Senhor nos ajude a todos os dias fazermos o que é reto aos Teus olhos, atentarmos sempre ao Teu querer e à Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.